primeira observação, filme O Bicho de Sete Cabeças, o outro Início, Coração da Loucura. Exatamente, tem na Netflix. E tem também no YouTube. Quando eu for passar esses filmes, eu vou passar o link também para quem quiser assistir no YouTube, tá? Depois alguém manda no grupo da sala qual o título do texto que ela está falando. Eu vou pôr o texto aqui, peraí. Professora, esses textos do Leite, Manual dos Direitos Humanos, eu não achei nem na internet para baixar, nem na minha biblioteca. Peraí um pouquinho. Atividade pré-síncrona. Tá, repete, por favor, o que é que você disse? O texto, qual texto? É que eu não consegui achar esse texto do Manual de Direitos Humanos. Ah, que está na referência bibliográfica? Isso. Eu tirei da biblioteca virtual, eu coloquei até o link para vocês no Liceu. Pois é, eu não estou conseguindo. A biblioteca virtual está dando muito erro, a gente não está conseguindo acessar. Bom, eu tive o cuidado, inclusive, gente, de escolher um livro que estava na biblioteca virtual. Acesse o Liceu de vocês, que você vai ver lá que eu tive o cuidado de colocar as referências bibliográficas. Eu fiz o link onde ele encontra na biblioteca virtual. Então, se você clicar no link lá, você vai conseguir encontrar o livro, tá bom? Qualquer coisa, se vocês não conseguirem, vocês me mandam, que eu vou ter que entrar em contato com eles. Será que você não consegue também no Google Google Books? Eu posso Sabe o que é tentar. Google Book? Deixa eu clicar aqui. Tá. Que a gente está tendo muita dificuldade. A Cássia até ligou lá para pedir, porque ela já solicitou já faz mais de 2 semanas o acesso dela e está dando muito erro. Tem outras pessoas aqui na sala também que não estão conseguindo acessar. E eu estou usando o livro deles lá. Eu estou acessando, normal, como professora. Pois é. Não sei o que está dando para os alunos. Tá, mas aí vocês me avisam se não conseguir, que eu vou formalizar uma solicitação para coordenação, tá bom? E eu mando o link também para o representante. Ou então vocês abram lá no Liceu, vocês vão ver que tem um link lá, mas eu vou ver se eu tiro foto e mando para o representante. O texto daqui a pouco eu vou abrir para mostrar para vocês. Leitura das referências está lá também. Nós já estamos quase na página. Eu espero chegar hoje até a página 30. Obrigada, Google Books. O que é o Google Books? Na hora que você clicar o Google Books, aí tem uma série de livros que ele abre para você ler de graça. E eu tenho também, eu consegui um site que tem N livros que vocês conseguem olhar também de graça. Não só ele. Outros livros, principalmente da área de vocês. Eu vou mandar esse link desse site no grupo também. Me lembra para quem quiser estar lendo livros, tá bom? O Google Books é o seguinte, você digita no Google Books, ele vai abrir, e aí nele você digita a obra. Tem algumas obras que você consegue ler, que ela é aberta, tem as páginas, tem outras não. Então, pode ser que você consiga esse livro lá, tá? Mas eu vou ver o que eu faço com ele, que tomar providência a esse respeito. Bom, vamos lá sobre o texto que me perguntaram. O texto é esse aqui, ó. A autora é a Cássia Maria Rosato. Esse texto se chama Psicologia e Direitos Humanos, Cursos e Percursos Comuns. Ele está postado no AVA. Quando você clica em cima da pré-síncrona, ele abre automaticamente. Ele está como pré-síncrona da primeira semana,
segunda semana e terceira semana. Esse texto, ele vai dar uma visão geral da nossa disciplina nesse semestre, que é o que eu estou falando nesse primeiro momento aqui, certo? Qual a importância, qual a relação de direitos humanos com psicologia? Exatamente isso. Preocupação com essa questão desse conceito, né, de anormal e o tratamento que é dado para o indivíduo, certo? Principalmente nessa questão dos hospitais psiquiátricos. E que tem correlação com o olhar de vocês como psicólogo para esse indivíduo também, tá? Então, a sugestão é que vocês leiam um texto que ele tem a ver com a nossa aula. Ele resume bem tudo isso que eu estou falando. Bom, então vamos voltar lá. Aqui. A pergunta. 3 perguntas eu levanto aqui, que o objetivo é que a gente consiga respondê-las até o terminar dessa aula aqui. Primeiro, o que é o direito? Quem criou o direito e por que o direito foi criado? Segunda pergunta, que aquele texto da pré-síncrona ajuda a responder, qual a relação jurídica do direito com a psicologia? E que eu já me adiantei falando aí, por exemplo, em um dos casos dos manicômios judiciais e dos hospitais psiquiátricos. Outra pergunta, o que são direitos humanos? Tá? Como que eles surgiram e por que eles surgiram? Bom, a primeira coisa aqui que eu já apresento, então, é um texto de Rudolf von Ehring. Esse texto aqui, esse trecho desse texto, esse livro dele se chama A Luta pelo Direito. É um livro pequeno, bem interessante, e que nos dá uma visão geral por que surgiu o direito, para a gente entender o que seria esse direito. Ele diz que o fim do direito é a paz. O meio de atingi-lo, a luta. O direito não é uma simples ideia, é força viva. Por isso, a justiça sustenta em uma das mãos a balança com que pesa o direito, enquanto na outra segura a espada por meio da qual se defende. A espada sem a balança é a força bruta. A balança sem espada é a impotência do direito. Uma completa a outra. O verdadeiro Estado de Direito só pode existir quando a justiça bradir a espada com a mesma habilidade com que manipula a balança. Bom, eu usei esse trecho dele porque ele vai entrar aqui no símbolo do direito. E aí nós vamos falar da importância da simbologia para o imaginário coletivo. Bom, eu vou resumir para vocês, eu adoto como fundamento do meu raciocínio um autor que vai dizer o seguinte: moral, direito e ética são diferentes. Esse autor é o Cristiano Thomasius. Ele é um autor alemão e ele entende da seguinte forma: a moral é interna, é como eu compreendo os meus valores. E muitas vezes eu nem manifesto esses valores, são impressões minhas. A gente às vezes é criado numa família com determinada doutrina, você é criado nesse ambiente, nesse seu processo de socialização primário, porém, por várias questões da vida, você não concorda com aquilo ali. Seja pelos seus processos de formação secundária, que envolve, inclusive, a influência daquilo que você lê e daquilo que você vê. Te leva a questionar essa sua criação. Então, nós temos aí nem por isso você manifesta naquele momento da sua vida, que você está nesse processo com a sua casa, na sua casa. Você se cala muitas vezes, apesar de você não concordar com eles. Isso é moral. Por exemplo, você resolver dar esmola para alguém na rua, o direito não obriga. Se você está na rua, um mendigo te pedir esmola, você é obrigada a dar esmola para ele. O direito não te obriga. Você dá por uma questão de valor, de crença sua. Isso é moral, ele é interno.
A partir do momento que você externaliza essa moral, você tem a ética. Isso que eu estou falando não é objeto da nossa matéria, tá? Mesmo porque vocês vão ter uma disciplina de ética, né, profissional específica. Eu só estou fazendo essa referência para vocês entenderem a diferença entre um e outro. A ética, para esse Cristiano, então, Tomásio, seria o quê? A externalização da moral. A partir do momento que eu externalizei, eu tenho a questão ética. Então, você vê a ética entre turmas. Eu sei que a turma X, ela tem uma postura ética diferente da turma Y. Por isso que o professor fala assim, gente, eu gosto mais daquela turma, eles são compromissados, porque você vê naquela turma a ética deles quanto ao trabalho. Você vê, inclusive, entre cursos, o curso de Direito, o aluno do Direito tem uma ética diferente do aluno da Psicologia. Você vê isso entre grupos, entre irmãos, dentro de casa. Então, a gente até fala em ética, por exemplo, entre bandidos. Não sei se vocês já ouviram falar, o que não seria ética, né? Porque se eu tenho uma ética geral, social, para viver em sociedade, segundo Rudolf von Ehring, o fim de viver em sociedade é alcançar a paz e a justiça, então seria até meio controverso falar em ética de bandido, né? Mas existe uma postura entre os bandidos, não sei se vocês já ouviram falar isso, que quando chega num presídio, o camarada que estuprou, principalmente se ele estuprou criança, se chegar numa cela e falar assim, aqui ó, estuprador de criança, os bandidos acabam com ele lá dentro. Porque eles não aceitam esse tipo de crime. Então, inclusive, teve um caso em Anápolis, que repercutiu na mídia há mais de um ano, que um camarada foi para o presídio aqui de Anápolis, sendo acusado de estupro de uma moça, e ele falou que não tinha estuprado. Os presos gravaram o que fizeram com ele, caiu na rede, tá? Resumindo, eles acabaram com o cara. Eles violentaram ele de toda forma dentro do presídio. Foi horrível, colocaram nas redes sociais e deu maior boró, porque os direitos humanos entraram aí no meio, querendo saber por que colocaram o cara no presídio, já falando que ele tinha cometido esse crime, né? Nós temos um princípio no direito penal que diz o seguinte, até que se prove o contrário, todo mundo é inocente. Então, o acusado, ele é diferente do condenado. Esse indivíduo estava ali respondendo ainda no processo e houve ali o tribunal do crime. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, que está crescendo muito no Rio de Janeiro. Ou seja, os próprios bandidos criaram seu tribunal ali quem eles veem que desobedeceu às normas dele, principalmente nos morros, né? Eles vão lá, eles mesmos condenam e acaba com a pessoa ali. Bom, mas a ética seria essa manifestação dessa moral e de uma forma coletiva você se ajusta nessa sociedade. Por exemplo, a questão de usar roupas. É uma questão que você vive na sociedade, como a nossa sociedade exige o uso de roupas, nós usamos, mas já existe no Brasil comunidades de pessoas que só vivem nuas. No sul mesmo tem uma cidade enorme, tem escola, tem hospital, já tem supermercado, tem farmácia. Eles fizeram uma cidade, todo mundo anda nu ali. Quer entrar ali dentro, você tem que tirar a roupa. Mas enquanto a gente está vivendo em coletivo, né, a regra que está valendo em busca... Professora, por que isso virou regra? O fim aqui é a paz e a justiça. Então, entende que para alcançar a paz e a justiça todo mundo deve usar roupa, nós usamos roupa. E essa ética, quando ela começa a interferir, dependendo do modelo da sociedade, ela se torna de direito. No Brasil, a gente vive o direito positivo. O que é direito positivo? É o que é escrito. Para nós, é direito aquilo que está no papel. Direito positivo é o ordenamento vigente, é aquilo que está no papel. Na Europa, que é onde nasceu os direitos humanos, que é a história que eu vou apresentar, o direito não é positivo, ele é costumeiro. E esse direito costumeiro, ele é chamado de common law. Então, existe aqui
common law, que é o direito costumeiro. A gente pode afirmar que os direitos humanos eles, na Europa, que é onde ele nasceu, ele é common law, versus, vou colocar aqui, Brasil, que tem influência do civil law. É o direito que a gente chama de positivo. Ordenamento, que vem de ordem, jurídico, escrito. É o que o Brasil entende. Então, a gente falar de direitos humanos, por isso que a gente diz o seguinte: direitos humanos não é direito. Para o Brasil, não é. Porque direitos humanos, vocês, por exemplo, terminando a psicologia, eu tenho um grupo de alunos que fizeram eu trabalho no NPDU com pesquisa, e a gente tinha um grupo que era interpsi e tratava sobre o tema do suicídio. Essas alunas da interpsi, elas têm a pretensão de entrar em direitos humanos na UFG, porque esse tema que a gente estudou, que é a questão do suicídio, a gente fez uma ligação entre psicologia e direitos humanos. E elas já têm aí todo o material para elas ingressarem com um projeto de dissertação na UFG, no mestrado de lá. Na UFG tem um mestrado de Direitos Humanos e o doutorado em Direitos Humanos também. Por quê? Nessa concepção do direito brasileiro, que direito é o que é escrito, direitos humanos não é direito para nós. Direitos humanos é muito abrangente. E por que eu estou falando, então? Vamos lá, fazer um recorte. Eu tenho a moral. Essa moral exteriorizada, ela se torna ética. Esta ética coletiva, partindo do pressuposto que o ser humano, ele vive em sociedade, ele é um ser social por natureza, essa ética se torna coletiva e a necessidade de regulamentá-la no Brasil se torna lei, que é o que a gente compreende como direito positivo, certo? Então, nós podemos dizer que o direito, ele surge do início da moral. E essa moral exteriorizada vira ética e essa ética vira direito. E essa autora que eu indiquei na pré-síncrona desse texto, ela vai fazer uma observação. Por que a gente está falando de ética coletiva? Direitos humanos, a nossa disciplina, ela tem relação muito forte com a psicologia social. Então, vocês vão verem que no contexto da nossa aula, eu vou falar muito de psicologia social, principalmente com pesquisas. E eu tenho 2 documentários que eu apresentei aí no nosso plano de ensino, que nós vamos trabalhar com isso, com essas pesquisas de psicólogos sociais, que é de Milgram. Não sei se vocês já viram os estudos de Milgram, experiência de Milgram, bem interessante. E a outra, o efeito Lucifer, de Stanford. Não sei se algum professor já trabalhou com vocês também. Nós vamos trabalhar esses 2 documentários, porque direitos humanos, ele é bem assim alinhado com psicologia social. Bom, então voltando aqui, por isso que eu estou falando que o direito seria essa manifestação da ética coletiva no Brasil, que entende que é justo, é colocado no papel. Quer ver? Chega a ser ridículo. Eu não sei se vocês sabiam, mas vocês sabiam que existe uma lei contra jogar papel no chão? Chama crime ambiental, é uma lei de crimes ambientais. Se você joga papel no chão, você recebe uma multa. Na época, era não sei quantos o FIRS, eu não me lembro, o FIRS era aquela unidade de real de valor, quando entrou o real no Brasil, é mais ou menos R$70 hoje. Gente, quem é que fiscaliza quem está jogando papel no chão? O povo não cata nem o cocô do cachorro quando anda na rua. Aliás, o povo solta o cachorro, ele caga no meio da calçada e todo mundo acha lindo e pisa em cima e fala que merda. E é merda mesmo. Isso só acontece no Brasil, mas existe uma lei de crime ambiental que é proibido papel no chão, jogar latinha no chão, e a gente vive fazendo isso. Por que não funciona? Será que resolveria esse tanto de lei escrita? Nós temos essa lei e não funciona, não tem fiscalização.
Olha a diferença, é uma questão de cultura, gente. O que vale mais é você educar o povo. O problema no Brasil, veja bem, o excesso de leis que a gente tem no Brasil, olha aqui, isso aqui é um código do coitado do aluno do direito. Quando ele termina o curso, ele tem que fazer um negócio chamado exame da OAB. O exame da OAB, isso aqui é o básico, o básico do que ele tem que saber. Olha que livrinho pequenininho aqui. Isso aqui é um código básico. Aqui não tem todos os códigos, não. Eu tive que botar uma alça para conseguir carregar ele, tanto que o bicho é pesado. Isso aqui é um código básico que o aluno tem que saber. Fora esse código, ele tem portaria, regulamento, ele tem leis esparsas. Olha a reflexão que eu faço. Eu chego à conclusão que quanto mais leis um país precisa, isso significa quanto o povo é deseducado. Porque um povo educado não precisa de leis. Então, vamos refletir. Será que somos nós civilizados ou é o índio civilizado? O índio que vive na sua tribo, lá no meio do nada, ele precisa de lei? Ele não tem questão de lei. Ele tem a questão da cultura, para vocês entenderem o que é o common law, que é o direito consuetudinário. Todo mundo sabe como que funciona a regra ali, não precisa colocar no papel, não. E é uma questão de educação. Então, você não tem leis no índio. E a gente fala. Professora, eu Gente, acho que vocês o estão seu me áudio não ouvindo? está funcionando. A gente não está te escutando. Nada, professora. Dá pra ouvir nada.